começar com essa pergunta polêmica. Por que Deus permite o sofrimento das pessoas se Ele é Deus e poderia evitá-la? Essa é uma grande pergunta. Aliás, é uma pergunta filosófica, teológica e complexa. E não fácil de responder. Porque alguém diz assim, se Deus é bom e Ele é poderoso, por que as pessoas sofrem? E pessoas inocentes, ou pessoas que não fizeram nenhuma coisa assim grave que requeresse esse sofrimento. Porque o argumento é, se Deus é bom, Ele não devia permitir o sofrimento. Se Ele é poderoso, por que Ele não interrompe o fluxo do sofrimento? É que, na verdade, quando você vai, sobretudo, levantando a história de Jó, o sofrimento, ele é pedagógico. Ele é pedagógico. Porque o que ocorre na história de Jó? O próprio Deus afirmou sobre ele, observaste meu servo Jó, e Deus fez essa fala para Satanás, que era o acusador. Observaste meu servo Jó, porque não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ora, isso não é uma opinião. Deus não tem opinião. Deus tem um diagnóstico. Deus não tem uma visão de um assunto, não. Deus tem o conhecimento pleno do assunto. Então, Satanás retruca dizendo o seguinte, porventura Jó inutilmente serve a Deus? Ou seja, esse cara só serve a Deus porque ele descobriu que servir a Deus é vantajoso, dá lucro, dá vantagem. Dá proteção. Dá proteção, dá prosperidade, dá isso, dá aquilo. Aí Satanás retruca para Deus e diz o seguinte, toca no que ele tem e verás se não blasfema contra ti na tua face. O que Satanás está sugerindo aí? Ele está sugerindo que Jó serve a Deus por aquilo que recebe de Deus e não por quem Deus é. Que Jó serve a Deus por interesse e não pelo caráter de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo que o que Deus dá, e o que Deus dá para um homem? Deus dá família, Deus dá prosperidade. Satanás está dizendo, olha, Jó só serve a Deus porque ele tem sido abençoado por Deus, não por quem Deus é. Ele está dizendo que Jó ama mais a riqueza e a família, porque é o que Deus deu, do que o próprio Deus. Então, quando Deus permite Satanás impor em Jó sofrimento, aqui tinha um propósito. Aquilo era pedagógico. Era para que Jó demonstrasse, não só naquela conjuntura, mas para os pósteros, que é possível alguém amar mais a Deus do que ao dinheiro e do que à família. Então Jó perde todos os bens, Jó enterra todos os filhos, e depois é uma segunda onda de sofrimento, quando novamente Satanás aparece por lá, e Deus pergunta para ele, observaste meu servo Jó? Deus não mudou uma vírgula do currículo dele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, apesar do revés que veio sobre ele. E Satanás retruca assim, pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua vida. Toca-lhe nos ossos, toca-lhe na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Ou seja, Satanás apresenta três teses. Primeira tese, ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Segunda tese, ninguém ama mais a Deus do que a família. Agora a terceira tese, ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Então Deus permite que Jó mais uma vez seja afligido e permite Satanás tocar na carne dele, nos ossos dele, com um detalhe. Satanás só pode ir até onde Deus o permitir e nem 1 centímetro a mais. Porque uma das coisas, Tiago, que tem muita gente que pensa, é que o mal está na base, na oposição do bem no mesmo nível. É como se o mal e o bem estivessem em oposição um ao outro, em pé de igualdade. Ou se como o diabo estivesse em pé de igualdade com Deus. O Deus do bem e o diabo do mal.
Isso não é verdade. Isso não é verdade. A Satanás não tem todo o poder. Ele pode agir dentro do campo da permissão divina e dentro do propósito divino. Porque qual o propósito do sofrimento? Deus estava permitindo que Jó fosse afligido para que Jó provasse para o mundo, inclusive para nós hoje que vivemos aproximadamente 3.500 anos depois dele, que é possível alguém amar mais a Deus do que o dinheiro, do que a família, do que a si mesmo. Então o sofrimento é pedagógico. Se Deus permite sofrimento, é porque ele tem um propósito maior. É como se ele tivesse usado a história de Jó, então, para ser o exemplo para que a humanidade pudesse seguir, saber que é possível. Exatamente isso. Exatamente isso. Porque se você não tem um exemplo disso, você que está vivendo o drama do sofrimento, e o sofrimento é democrático, ele chega para grandes e pequenos, ricos e pobres, doutores e analfabetos, religiosos e não religiosos. A vida não é indolor. Eclesiastes 9 diz que tudo acontece a todos, tempo e o acaso atinge a todo mundo. Exatamente. Então, não é possível viver neste mundo blindado, numa estufa, numa redoma de vidro, num jardim grinaldade de flores. Sofrimento chega, e chega para todos. A questão é como é que nós vamos fazer essa leitura. Porque se você não fizer a leitura correta, ou pelo sugestionamento de Satanás, você vai se voltar contra Deus. Blasfemar contra Deus. E existe um adágio popular muito conhecido aqui no Brasil que diz que quem não vem por amor, vem pela dor. E esse adágio não é verdadeiro. Por que não? Porque o que amolece o coração do ser humano não é o sofrimento.